Bom dia, está no ar o programa Opinião Agora pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Nós estamos ao vivo e você, a partir deste momento, pode participar também através dos nossos endereços nas redes sociais. O nosso MSN é opiniãoagora40uhf@gmail.com. O nosso e-mail você manda para opiniãoagora@p1noticias.com e a nossa página no Facebook, facebook.com/opiniãoagora. Este programa tem por objetivo levar até você, telespectador, as informações da nossa cidade, da região e as entrevistas com as autoridades, as personalidades da cidade, sempre com o apoio do CIMESP, o legítimo representante patronal sindical do setor metal mecânico e também do setor sucroalcooleiro de Piracicaba, Rio das Pedras e Saltinho. Eu quero mandar um abraço a todos os colaboradores do CIMESP, em nome do nosso presidente, o Dr. Tarcísio Ângelo Mascarim, e que atualmente desempenha suas funções também como secretário de Desenvolvimento Econômico. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho das matérias dos jornais. Aliás, tem uma matéria bastante importante sobre a área da saúde. Daqui a pouco nós vamos falar. E daqui a pouco também eu converso com o delegado assistente do DEINTER9, Dr. Luiz Henrique Zago. Dr. Zago, que já foi delegado diretor, já foi seccional e hoje atua como delegado assistente do DEINTER9. Lembrando que, através deste programa, você vai participar ao vivo conosco aqui na Rede Opinião, no programa Opinião Agora. Eu quero já, de pronto, colocar a matéria dos jornais. Vou pedir para o Frigúria já focalizar aqui para mim. Em destaque no jornal A Gazeta de Piracicaba, traz como assunto principal na primeira página: Vidal quer plantio de 250 mil árvores. Está aí o nosso secretário de Meio Ambiente, Rogério Vidal, quer o plantio de 250 mil árvores. Lembrando que as árvores, elas colaboram para a nossa saúde também através do oxigênio ao meio ambiente. Temos no jornal a Tribuna Piracicabana: investimento no transporte coletivo fica travado por disputa jurídica, o que não é novidade. Toda vez que fala em transporte coletivo, alguma coisa trava, ou não renova contrato, ou trava pelo jurídico, mas enfim, nós estamos aqui esperando que o novo secretário de Transportes, Genival Dias Sampaio, com sua total competência, dê logo um fim nessa novela e faça a carruagem andar, não é verdade? Nós temos no Jornal de Piracicaba uma das matérias mais importantes. Está pegando ali o slogan da Opinião Agora. Eu queria, Frigúria, puxar um pouquinho de lado esse jornal. Isso, ótimo. Paciente espera 11 horas por ambulância para ser levado de uma unidade de pronto atendimento ao hospital. Gente, eu vou comentar essa matéria daqui a pouco, mas já de pronto quero dizer o seguinte: o nosso novo secretário, Dr. Roberto de Jaime Pianelli, infelizmente já não começou bem. Não começou bem porque a saúde é um dos pontos altos do prefeito Gabriel Ferrato. A saúde, o transporte, e o prefeito Gabriel Ferrato tem um plano chamado Plano Verdade. Então eu quero, a partir de agora, já convidar o secretário de Saúde, o Dr. Pianelli, para vir aqui falar do Plano Verdade. A verdade, o porquê que esta ambulância demorou 11 horas para levar o paciente até o hospital. Como diz o meu amigo Boris Casoy, e eu peço licença para usar a frase dele: isso é uma vergonha. Vamos lá. Eu converso com o doutor Luiz Henrique Zago. Doutor Zago, que além de já ser um piracicabano nato, né, é amigo nosso, é um grande delegado, diga-se de passagem, e que comandou o DEINTER9 com muita maestria, e também é um grande pé de valsa. Isso é o que muitos que dançam valsa aí junto com o Dr. Zago, vê ele e a dona Sônia dançando valsa, falam que ele é um grande pé de valsa. Nós vamos saber isso agora. Dr. Zago, primeiramente, muito obrigado pela presença do senhor aqui e obrigado por aceitar o convite. Meu cordial bom dia, é uma satisfação muito grande para participar do programa Opinião Agora, com meu amigo Marcelo, e sobretudo poder dialogar um pouco com os piracicabanos através do seu programa. Doutor Zago, o senhor é bacharel em Direito, é professor universitário e é delegado assistente do DEINTER9 Piracicaba. Como consegue conciliar tudo? Porque a gente vê que o senhor não para, né? Eu tenho os meus 62 anos, né, tenho bastante atividade ainda. Acho que para que a gente mantenha uma vida saudável é necessário trabalho. E a razão pela qual eu já tenho 40 anos de polícia, continuo trabalhando na delegacia, passei
por todos os estágios e por todas as unidades policiais da Polícia Civil em Piracicaba. Gosto muito de lecionar e tenho outras atividades também, mas acho que não podemos parar. Essa iniciativa para começar na Polícia Civil, o senhor disse aí que o senhor tem 40 anos de trabalho. Como foi essa iniciativa de ser polícia? Porque tem bastante, nós sabemos, até ouvi uma matéria esses dias, acho que se não me engano foi a IPTV, estava assistindo o jornal da IPTV e a repórter entrevistando algumas crianças numa escola, perguntando o que eles queriam ser. E eu fiz questão de contar, 3 deles querem ser polícia. Como que se dá essa iniciativa de ser polícia? Já vem de criança isso, doutor Zago? Os jovens, né, em geral, têm uma afeição muito grande pela atividade policial, talvez pela própria projeção de filmes e o encantamento das viaturas nas vias públicas, coisas assim, banais até. Isso faz com que o jovem se desperta por esta área. Mas, em geral, a atração para a polícia ocorre na juventude, na adolescência, que foi meu caso. Eu entrei muito jovem, tinha 22 anos quando eu entrei na polícia. Entrei porque outros amigos, na verdade, não tinham noção do que seria, naquela ocasião, a polícia. Alguns amigos meus estavam entrando na polícia e eu os acompanhei. E, por fim, acho que por vocação, esses meus amigos ou deixaram a polícia ou aposentaram e eu continuei e continuo até hoje. E nesses 40 anos, quando o senhor ingressou na Polícia Civil, doutor Zago, a competência dele é na Polícia Civil. Quando o senhor ingressou na Polícia Civil, o senhor já tinha esse sonho, essa intenção de um dia ser delegado, e inclusive ser diretor de um departamento que comanda hoje 52 municípios na nossa região? Sim, quando eu chefiei a polícia em Piracicaba, como delegado seccional, nós tínhamos uma realidade um pouco diferente da Polícia Civil que temos hoje. Não tínhamos a diretoria. Nós tínhamos na ocasião, estava se extinguindo a Delegacia Regional de Polícia. Nós ficamos apenas com a Delegacia Seccional de Polícia por alguns anos, cerca de 6 ou 7 anos. Foi quando eu comandei a polícia, era o órgão máximo de polícia em Piracicaba. Depois dessa ocasião, no ano de 2006, foi criado o Departamento de Polícia. O interior do estado está dividido em regiões, em grandes regiões, uma das quais é Piracicaba. E nós somos a 9ª região, por isso nós chamamos de DEINTER 9, ou Departamento 9. E este departamento ele veio substituir a antiga relação que existia de subordinação com Campinas. Então, hoje temos uma diretoria e, apesar de eu ter deixado a seccional, por algum pequeno período eu fui trabalhar em Campinas, retornei e continuo trabalhando no departamento nesses últimos anos. Quando o senhor fala assim que deixamos Campinas, ou seja, para o telespectador que nos assiste agora, para você entender melhor, antes, todas as decisões que tinham que ser tomadas pela Delegacia Seccional de Piracicaba tinha que responder para Campinas, é isso, e Campinas que dava determinação. Hoje a determinação sai daqui. Exatamente. A estrutura da Polícia Civil no interior do estado são os grandes departamentos, como eu disse. Hoje nós temos 9, na iminência de ser criado, até criado já foi, não foi instalado, o DEINTER 10 de Presidente Prudente. Mas desses 9 departamentos hoje instalados, antigamente nós tínhamos apenas 8. E nesses 8, nós estávamos vinculados ao DEINTER 2 de Campinas. Então nós éramos uma unidade de Campinas. Com a criação de um departamento, e o que é o departamento? Repetindo, é uma grande região administrativa, nós temos 52 municípios divididos em 6 seccionais. Essas seccionais são unidades administrativas de grau inferior ao departamento, uma das quais é Piracicaba. Piracicaba hoje, como seccional, tem 10 municípios, mas nós temos 6 seccionais e 52 municípios, todos administrados pelo DEINTER 9. Então nós somos uma grande região administrativa da Polícia Civil. Ainda existe uma dúvida, doutor Zago, sobre o que é seccional e sobre o que é DEINTER 9. Então é isso que o doutor Zago está explicando agora. É importante nós lembrarmos que todos os trâmites, as ocorrências, enfim, as causas que são resolvidas de boletins, elas dão entrada na seccional. Seria isso, doutor Zago? Na delegacia seccional? É a chefia inferior. Então, o departamento, que é uma grande região administrativa, ele tem uma divisão em um grau inferior, que são as seccionais. Como eu disse, são 6 seccionais, posso até enumerá-las, que é Piracicaba, Limeira, Americana,
Rio Claro, São João da Boa Vista e Casa Branca. São 6 seccionais subordinadas. A essas seccionais estão subordinadas as delegacias de grau inferior, que são os distritos policiais e as delegacias de município. Para Piracicaba, então, nós temos uma unidade maior de chefia, que é a chefia regional, que é o departamento ou DEINTER 9, e a delegacia seccional, também instalada em Piracicaba, com 10 municípios, é uma micro-região. Aliás, o DEINTER 9, que hoje é administrado pelo nosso competente delegado-diretor, Dr. Eli Vieira de Faria, o qual quero mandar um grande abraço. Desde já quero agradecê-lo pela participação do DEINTER 9 aqui no Opinião Agora, através do Dr. Zago. E quero também mandar um abraço ao Dr. Wilson Lavorente, que é o seccional atual, que hoje está na delegacia seccional em substituição do Dr. Dutra, é isso, né, doutor? Sim, agora ele iniciou este ano aqui, passa a ser seccional de Piracicaba, o Dr. Wilson Lavorente. Muito bem, inclusive o Dr. Wilson já está convidado, nós conversamos há pouco tempo atrás, e ele falou: Marcelo, eu não sou muito de falar para a imprensa, mas eu vou no seu programa sim. Então já está feito o convite. Um grande abraço, Dr. Wilson, e também um abraço a Érica e as demais funcionárias do DEINTER e da seccional, que sempre que precisamos, ligamos lá para falar com o Dr. Zago ou com algum outro delegado, sempre nos atendem prontamente. Dr. Zago, existe uma diferença entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Nós temos uma pergunta aqui que é do Bruno de Oliveira, é um internauta, e ele pergunta o seguinte: qual é a diferença entre o policial civil e o policial militar? E quais são as funções de ambos? Na verdade, nós fazemos parte de uma grande estrutura que é a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Subordinadas à delegacia, à secretaria, nós temos um braço que é a Polícia Militar, cuja atividade é o policiamento preventivo, a Polícia Civil, que é o policiamento repressivo, é o investigativo, é aquele que promove os procedimentos criminais que são levados à justiça, e temos um terceiro braço, que é a Superintendência da Polícia Científica, onde nós temos os peritos médicos e os peritos que realizam as perícias em geral. Quando o senhor fala peritos médicos, o perito médico é o que ele faz a verificação, ele constata do que houve o óbito da pessoa, seria isso? Não só o óbito, né? Também as lesões corporais. A constatação fisicamente de lesão ou morte. E o perito criminal? O perito criminal, as perícias em geral, perícia local de crimes, laboratoriais, as perícias técnicas. Muito bem. Doutor Zago, nós vamos para um rápido intervalo, nós vamos para um comercial rapidinho, e na volta nós vamos falar sobre as matérias do jornal também, e vamos falar mais sobre o papel brilhante que a Polícia Civil faz hoje em Piracicaba. E também vamos falar um pouco da atuação do Dr. Zago nesses 40 anos de polícia, de investigador e também de advogado, porque ele é bacharel também em Direito, logo após o nosso apoio comercial. Nós voltamos já. Já estamos de volta com o programa Opinião Agora, através da rede Opinião de TV. Você pode participar ao vivo pelos nossos endereços nas redes sociais, através do nosso MSN, opiniãoagora40hf@gmail.com. Também através do nosso e-mail no opiniãoagora@p1noticias.com. E pelo nosso Face, a nossa página no Facebook é facebook.com/Opinião Agora. Você pode participar, ou também, se você acessar na página do Marcelo Oliveira, você fala comigo neste momento. Nós estamos aqui, estou inclusive falando com algumas pessoas do Facebook, estamos recebendo aqui algumas perguntas e que nós vamos direcioná-las ao Dr. Zago. Mais uma vez, agradecer ao CIMESP, o legítimo representante sindical patronal do setor metal mecânico e sucroalcooleiro de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. O CIMESP, que é um grande apoiador deste programa, está sempre conosco. Esteve conosco quando ainda era o Espaço Persona, era o programa gravado no Canal 5, e o CIMESP continua conosco aqui no Canal 40. Um grande abraço ao Roberto Soriano, nosso amigo lá do CIMESP. Quero também direcionar o meu abraço ao meu amigo Milton Costa, do Sindicato da Construção Civil. O Milton Costa, o Miltinho, como é carinhosamente conhecido, vem fazendo um trabalho brilhante no setor da parte de segurança da construção civil. E você, se você morar perto de alguma construção, de algum prédio, que você vê a necessidade
de acionar a fiscalização do Sindicato da Construção Civil, você pode acionar, pode ligar inclusive aqui para a Rede Opinião, nós acionaremos acionaremos a fiscalização, porque os acidentes em construção, eles são um dos maiores índices depois do acidente em estradas por álcool. Então, se você perceber aí no seu bairro ou perto, próximo à sua casa, alguma construção em situação irregular com os funcionários, pode acionar o Sindicato da Construção Civil. Então, um grande abraço ao meu amigo Milton Costa e ao meu amigo Fânio, do Sindicato da Alimentação. Doutor Zago, ainda pegando um gancho na pergunta que nós fizemos, essa pergunta foi feita pelo Bruno sobre o papel da Polícia Civil e da Polícia Militar. Agora, o que corresponde hoje à Polícia Civil e o que corresponde à Polícia Militar? Então, nós temos no município 3 estruturas policiais, 2 delas do Estado, a Polícia Civil e a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela cuida do policiamento preventivo e a Polícia Civil do repressivo da investigação policial. E temos ainda uma terceira unidade na área de segurança, que é a Guarda Civil Municipal. Então, essas três unidades trabalham integradas. Aqui em Piracicaba, uma integração muito boa, então o trabalho que se desenvolve aqui é muito bom. Mas são essas 3 unidades, 2 do Estado e uma terceira é a Guarda Civil Municipal. Em se falando de três polícias integradas, né? Guarda Civil, Polícia Civil e Polícia Militar. Pela ordem, eu acredito que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é mais antiga, né? Depois vem a Polícia Civil, depois a Guarda Civil, é isso? As duas são centenárias. São centenárias. As duas polícias são centenárias. Dentro desse assunto que nós estamos falando, dessa integração das 3 polícias hoje, na cidade de Piracicaba, doutor Zago, ainda falta algo para se completar a segurança? Nós sabemos que a segurança ela tem sido um alvo de notícias dos órgãos de imprensa, que falta segurança, que a cidade está aí meio em caos na questão de segurança, mas hoje, dentro dessas 3 polícias, qual o papel principal das 3 para garantir a segurança da cidade? Olha, eu acho que nós evoluímos muito. Então, quando da criação hoje, nós somos departamento hoje, a Polícia Civil, corresponde à unidade da Polícia Militar, que é a CPI. Então, nós temos uma estrutura muito próxima da administração superior das polícias. Isso faz com que haja facilidade no desenvolvimento do trabalho. Nós evoluímos muito, não é? Nos últimos anos. Eu que estou aqui em Piracicaba, como eu já disse, há 40 anos, a polícia, nós temos inúmeras unidades, uma estrutura muito grande. Mas se nós formos ver hoje o trabalho das polícias, a segurança pública é um item muito cobrado, é um item que tem até deficiências, até algumas dificuldades, em decorrência da exigência da sociedade. Não podemos nos esquecer que nesses meus 40 anos de Piracicaba, a cidade dobrou de tamanho. Então as coisas vão acontecendo, as melhorias vêm vindo, mas nós temos sempre que investir. Por mais que a gente consiga investir, nunca nós atingiremos o ideal. Eu acho que temos que aprimorar ao máximo, mas sempre haverá uma exigência a mais. Desde que o senhor ingressou na Polícia Civil, o que mudou da época que o senhor ingressou para hoje? Porque são 40 anos de polícia, quer dizer, é uma vida. Eu completei, agora dia 31 de dezembro, completei 44 anos. Então, quando eu nasci, praticamente, o doutor Zago já quase estava dentro da polícia. Nesses anos todos, o que mudou, doutor Zago? E qual está sendo a maior dificuldade encontrada hoje pelo policial civil? Olha, nós tivemos, assim, na minha existência como policial, uma polícia antes da Constituição de 88 e uma outra polícia depois da Constituição de 88. O que mudou intensamente? Mudou que após a Constituição de 88, Constituição Cidadã, uma Constituição voltada para a sociedade, nós temos hoje que trabalhar sobre fortes princípios da ordem pública, mantendo o objetivo que é o respeito à cidadania, o respeito ao cidadão, aos direitos humanos. Este é o grande aspecto. Então, a polícia de truculência que existiu no passado não existe mais. É uma polícia que trabalha e essa talvez a dificuldade hoje de atuar na polícia é que nós temos que encontrar este caminho, que é o caminho de respeito. A polícia, ela respeita o cidadão e o cidadão também tem que respeitar a polícia no sentido de que é uma estrutura de segurança pública do Estado que tem um objetivo global e às vezes atua num caso específico. Mas a polícia está aí para manter a segurança pública da sociedade. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui da Célia Pires que ela diz assim,
Como posso saber quando abre um concurso para a Polícia Civil? E se a Polícia Civil também abrirá concurso para mulheres, concurso feminino? Não existe distinção entre vagas femininas e vagas masculinas. As únicas vagas que existem, que é uma pequena porcentagem nos concursos públicos, são para deficientes físicos ou pessoas com necessidades especiais. Então, tanto a mulher como o homem concorrem às mesmas vagas, é uma questão de preparação para o concurso, é prova de conhecimento e títulos. Mas hoje, este ano, nós estamos com vários concursos já em andamento e teremos até o final do ano outros concursos. Na verdade, todos os concursos que o Estado realiza, não é, podem ser acompanhados pelo Diário Oficial, na página no espaço para os concursos públicos, inclusive os da Polícia Civil. Muito bem. Mais uma pergunta aqui do Rafael Canhedo. Ele pergunta o seguinte: já existe em Piracicaba a delegacia eletrônica? Então, a delegacia eletrônica vem sendo instalada a nível de Estado, não é? Então, existe um espaço onde algumas ocorrências, hoje até uma grande parte de ocorrências, podem ser elaboradas através da internet, não é? Possivelmente, num período curto, as delegacias terão lá o equipamento que a pessoa possa ir a uma unidade policial para ali registrar as suas ocorrências, mas aquelas que não possam ser registradas pelo sistema eletrônico, via internet, como eu disse, elas podem ser registradas nas delegacias de polícia ou mesmo nas unidades da Polícia Militar. Muito bem. Doutor Zago, em si falando ainda da Polícia Civil, hoje nós temos aqui o DEM-19, temos a seccional. E hoje a demanda de viaturas da Polícia Civil atende hoje a nossa região? Até mesmo porque quando o governo do estado ele libera, às vezes nós ouvimos a notícia assim: o governo do estado está liberando para o DEM-19 mais 40 viaturas, mas na realidade essas viaturas elas são divididas, elas vão para as demais cidades que compõem o DEINTER. Hoje, dentro da nossa, em si falando de Piracicaba, o que nós temos hoje de viaturas e equipamentos, armas da Polícia Civil hoje atende a demanda? Olha, nos últimos anos, na última década no mínimo, esses recursos aumentaram muito. Nós temos hoje viatura em abundância, sem problema de uso, não é? O que existe sim é uma reposição. Sim. Até nós cidadãos temos um carro e o carro se deteriora rapidamente, então há uma proposta de que isso seja substituído a cada 5 anos. Mas a quantidade de viaturas existentes hoje e de outros recursos também, nós temos recursos satisfatórios. Muito bem. Nós temos uma outra pergunta aqui, deixa eu só puxar para saber quem é o internauta que está fazendo. Cláudio Souza, ele pergunta o seguinte: o Disque 181, Disque Denúncia, ele tem algum vínculo com a Polícia Civil do Estado de São Paulo? Não, é uma entidade particular que atua na coleta dessas denúncias, aliás, que são denúncias todas direcionadas a órgãos policiais. Elas caem nesta entidade, que é uma entidade prestadora de serviço para o Estado, né? São Paulo contra a Violência, me parece que essa a entidade, e as denúncias chegam às unidades policiais, ou da Polícia Civil, da Polícia Militar, elas são constatadas, a população pode usar esse mecanismo de segurança, porque o seu nome não será divulgado, nem veiculado, né? E a polícia irá fazer a investigação e dar uma resposta. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui que é até uma pergunta bastante interessante, fica a critério do senhor responder ou não, mas a pergunta vem da Claudete Ribeiro. Ela pergunta o seguinte: sabemos que a Polícia Civil, a Polícia Militar são órgãos de grande competência no estado de São Paulo, porém ainda existem policiais que rompem essa competência, essa confiança e que não transmitem para nós cidadãos a segurança. Como age a Polícia Civil nesses casos? Olha, qualquer instituição, ela é composta na sua absoluta maioria de pessoas sérias, pessoas competentes. Todas as instituições, até porque inicia-se com um concurso público onde já existe uma seleção inicial. Então, nós temos toda a estrutura da polícia muito bem montada. Evidentemente que o ser humano é falho, não é? Sim, sem dúvida. Comete muitas vezes alguns deslizes. Então, nós temos uma minoria, como toda instituição tem, não só a polícia. A única coisa é que a polícia é um órgão mais aberto, um órgão assim, muito fiscalizado.
Temos casos pontuais de deslizes. Esses casos hoje são apurados com muito rigor pelas corregedorias, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Muito bem, nós temos mais uma pergunta aqui, que vem da Maristela Santos. Ela pergunta o seguinte: qual a ligação da Delegacia da Polícia Feminina com o DINTER 9? Não, nós não temos uma delegacia de polícia feminina. O que nós temos é uma unidade policial, é uma delegacia, que é a delegacia de polícia da mulher, não é? Ela atende a mulher quando a mulher é vítima de crime em algumas circunstâncias. Eu quero agradecer os internautas que estão participando conosco, que estão mandando suas perguntas através das nossas redes sociais. Essas perguntas são muito importantes. É até interessante que eu sempre preparo algumas perguntas para o entrevistado e às vezes não dá tempo de eu fazer as minhas perguntas por conta da participação dos internautas. Mas isso é muito importante, até mesmo porque registra para nós o nosso índice de audiência e também faz com que nós possamos ver aqui do estúdio da TV, através da televisão, a gente pode perceber o quanto que a população piracicabana participa e interage, até mesmo para saber as informações. E hoje, em especial, da Polícia Civil, que é, como o Dr. Zago disse agora, e eu endosso, é uma entidade de grande importância, de grande nome, e que penso, Dr. Zago, que as coisas funcionam assim: numa caixa de laranja, se tiver meia dúzia podre, nós deixamos a meia dúzia podre do lado e aproveitamos a caixa. É o que acontece hoje. Em qualquer entidade existe lá aquela meia dúzia que infelizmente não colabora, não corresponde. Então a gente elimina esse, mas continua mantendo aquela postura de que a entidade realmente tem um grande valor, não só para Piracicaba, como para o estado de São Paulo também. Dr. Zago, agora a pergunta do apresentador, né? Hoje, dentro da Polícia Civil, nós sabemos que muitos casos são registrados pela polícia, mas vamos falar um pouquinho num caso de perda de documentos ou documentos que são dublês, tanto de pessoas, de cidadãos como de veículos, também é de competência da Delegacia Seccional? Sim, a perda é um caso de registro, como eu disse, até via internet para facilitar o cidadão. Isso é muito mais uma segurança, muitas vezes, para o cidadão, porque às vezes não há uma consequência maior. Sim. Ao registro, a consequência poderá vir depois. Uma perda de documento, que não é uma infração criminal, a polícia não vai investigar, mas é um registro que garante no futuro um eventual envolvimento daqueles documentos num fato criminoso. Pode um marginal, pode alguém utilizar aquele documento para a prática de um crime. Não foi a pessoa que praticou, foi um terceiro. Então, quando isto ocorre, a pessoa tem o registro para garantir que ela comunicou à polícia e que ela está garantida na sua segurança e no seu direito. Evidentemente que uma simples perda de documento não gerará na polícia a providência alguma, a não ser o registro, porque nada aconteceu além da perda. Muito bem, nós temos uma pergunta do Tiago Félix. Ele pergunta o seguinte: quando na perda de um documento e a recuperação do mesmo, devo avisar a Polícia Civil que foi recuperado o documento? É sempre importante esta comunicação. Houve o registro, é importante comunicar que foi localizado. No caso que é um documento que nós expedimos, nós temos um controle sobre ele, que é a carteira de identificação. Quando este registro é anotado no nosso sistema, isto obviamente causa um bloqueio do documento, tanto que será necessário sempre a expedição de uma segunda via. Ok. O senhor tocou num assunto bastante importante aí, que a Polícia Civil ela tem um controle em cima da RG, do documento de identificação, que aliás esse documento ele é emitido pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, se eu não me engano. A identidade, doutor Zago, quando às vezes abordado, por exemplo, pela Polícia Militar, como já aconteceu com alguns amigos meus, e às vezes ele teve algum processo de perda de documento, ele teve lá às vezes respondeu algum envolvimento por pensão alimentícia, alguma coisa, mas ele não, por exemplo, não houve a prisão dele. Mas quando a viatura policial para, consta o documento dele lá nos documentos, nos dados da Polícia Militar. Uma vez que consta lá, ele não é procurado, mas consta lá porque ele já teve algum problema com a polícia, com o fórum, alguma coisa assim. Qual o procedimento que ele tem que tomar para que ele possa tirar esse documento de lá dos dados da polícia? Não, os documentos, como eu disse, se for o caso da carteira de habilitação, de identidade, registrada a perda, obviamente ela
há um bloqueio que só permitirá a utilização daquele documento oficialmente, não que se a pessoa encontrou o documento e não comunicou, o documento continua válido, mas tem lá no sistema um bloqueio. Aí esse vai aparecer no carro da polícia, seria isso? Isso estará, quando for feita a verificação, consta o bloqueio, mas basta que a pessoa tire uma segunda via, que haverá o desbloqueio e o registro de que a primeira via foi extraviada, se eventualmente acontecer alguma coisa com a primeira via, a polícia tem a anotação de que isso ocorreu. Doutor Zago, no caso, a pessoa perdeu o documento, ele tirou a segunda via, aí passa lá 4, 5, 6 meses, um ano, ele encontra o documento antigo e de repente ele está usando o documento antigo. O que vai resultar para ele em prejuízos, uma vez que ele tirou a segunda via, mas ele encontrou a via original? A primeira via, né? O documento antigo, ele não deixa de ser um documento, não é? Mas o documento novo é que passa a ter o registro. Então, prudente sempre é esquecer o novo, ou o antigo, e manter a utilização do documento novo. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui também, do Rony Figueiredo. Ele pergunta o seguinte: se eu estiver em outro estado, como faço para comunicar com a Polícia Civil, uma vez que no estado de São Paulo nós temos os telefones úteis de emergência, agora num outro estado, eu sendo do estado de São Paulo, estando num outro estado, como eu faço para manter o contato com a Polícia Civil daquele estado? Aqui o 197 é o telefone de contato com a Polícia Civil, mas cada unidade da Polícia Civil é possível manter esse contato, e às vezes ainda, não podemos esquecer que nós estamos num país continental. O estado de São Paulo é um estado que tem uma estrutura muito, muito avançada já nesse sentido, talvez não perfeita, porque para alguns estados mais distantes ainda existe o problema da integração. Isso vem acontecendo, não é? Mas sempre o comunicado, mesmo que isso não esteja integrado, faz com que a pessoa garanta os seus direitos com o comunicado feito no outro estado. Não quer dizer necessariamente que isso imediatamente seja comunicado ao estado de origem, mas é a garantia da pessoa, é o registro. Muito bem. Nós estamos ao vivo pela Rede Opinião, no programa Opinião Agora. Estou conversando com o Dr. Luiz Henrique Zago, delegado do DEINTER 9, e que hoje está dando aqui, inclusive, uma aula. Aliás, é professor universitário, né? Então já tem prática de dar aula. Está dando uma aula aqui para nós, para você, telespectador, sobre a Polícia Civil, como você proceder, sobre os documentos, ocorrências. Nós vamos para um comercial rapidinho e nós voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Opinião Agora, aqui pela Rede Opinião de TV no canal 40 UHF. Você pode participar através dos nossos endereços nas redes sociais. Você pode acessar o nosso MSN pelo endereço opiniãoagora40uhf@gmail.com. Também o e-mail opiniãoagora@punoticias.com e o nosso Facebook na página da internet, o facebook.com/Opinião Agora. Quero mandar um abraço para o meu amigo Diego Santos, que a essa hora está me assistindo. Inclusive o Diego é tão amigo nosso e nosso assíduo telespectador, doutor Zago, que quando eu posto no Face, posto na página do programa, que eu vou entrevistar uma personalidade, uma autoridade, quando eu chego aqui no prédio, ele trabalha aqui pertinho, ele fala assim para mim: hoje o senhor vai entrevistar fulano de tal, não é? Então isso prova que realmente acompanha o programa. Muito obrigado, Diego, pela sua audiência e pelo seu carinho. Doutor Zago, nós estávamos falando aqui sobre as diferenças, sobre o papel de um, papel de outro, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Nós sabemos que dentro da Polícia Civil nós temos várias funções, o senhor já falou aí do perito criminal, do perito médico. Nós temos o papiloscopista e nós temos também os agentes e os escrivães. Poderíamos falar um pouquinho da função de cada um? Podemos. A Polícia Civil tem vários cargos, existe até uma proposta, um projeto de reduzir um pouco esses cargos, que acaba causando um pouquinho de dificuldade no trabalho. A Polícia Federal, por exemplo, tem o delegado de polícia, o escrivão de polícia e os agentes policiais. Nós temos inúmeras outras carreiras dentro da Polícia Civil: escrivão de polícia, investigador de polícia, agente policial, agente de telecomunicações, papiloscopista, auxiliar de papiloscopista. São vários cargos que cada um desempenha uma função. No caso da Polícia Federal, o agente ele desempenha funções diversas, enquanto que nós temos funções específicas para o cargo que o funcionário prestou o concurso. Muito bem. E dentro dessa área da Polícia Civil hoje, nós sabemos que já estão abertos os concursos, inclusive para várias funções.
quais são os requisitos hoje para uma pessoa que queira ingressar? Principalmente, doutor Zago, a idade da pessoa. A idade é 70 anos, que é o limite do trabalho. Quando eu completar 70 anos, se eu ficar até lá, eu automaticamente sou desligado. Mas até os 70 anos, qualquer cidadão pode concorrer a concursos públicos, inclusive na polícia. Ela permanecerá no cargo até que se exaura esse período, ou se ela aposentar ou tiver um problema de saúde, que ela será afastada em função do problema de saúde. Quanto à escolaridade, doutor Zago? A escolaridade, perdão. Escolaridade, hoje nós temos na Polícia Civil, o delegado de polícia, o que se exige é o curso de bacharel em Direito. Para escrivão de polícia e investigador de polícia, qualquer diploma de bacharel, que é o ensino superior. E os demais cargos, a grande maioria é segundo grau completo, e pouquíssimos cargos, carcereiro e agente policial, se eu não me engano, que se exige apenas o primeiro grau. Doutor Zago, é observado também a parte psicológica da pessoa. Todo cidadão ou cidadã que queira integrar na Polícia Civil, na Polícia Militar, na Guarda Civil, no Exército Brasileiro, na Polícia Federal, é observado também as questões psicológicas. Hoje, em si, falando de questões psicológicas, qual é o fator importante para que a pessoa... Por exemplo, eu vou ser um policial, mas qual é o fator importante, principal, que ele tem que ter como pessoa para ele poder ingressar na polícia? Além, claro, de ter o nome limpo. O perfil psicológico ele é necessário, porque nós não podemos ter, principalmente nessa função que cuida de segurança pública e com a liberdade das pessoas, nós temos que ter, evidentemente, na atuação em qualquer cargo, pessoas equilibradas, pessoas que psicologicamente estão dentro da normalidade. Essa normalidade, evidentemente, ela é aferida por profissionais especializados, né? Então, todo concurso público tem esse aspecto, que é o aspecto psicológico, de avaliação psicológica. Nós temos uma pergunta aqui do Ricardo Araújo que diz assim: em época de concursos, várias pessoas vendem apostilas, inclusive em terminais de ônibus, entradas de bancos e ruas centrais da cidade. É confiável essas apostilas, principalmente quando se refere a concursos da Polícia Civil? Olha, a apostila ela é uma metodologia de ensino, de conhecimento. Então, quando sai um concurso público, existem órgãos, tem que se recorrer sempre aos confiáveis, não é? Esses tradicionais que existem no mercado, esses são confiáveis, sim. Esses institutos, essas organizações promovem uma apostila que está direcionada à matéria prevista no edital de concurso. Isto, obviamente, não satisfaz totalmente, porque muitas vezes é necessário recorrer a livros, hoje a internet existe muito material, mas mesmo o que se encontra na internet nem sempre é confiável, né? Isso tem que ser visto com cautela. Quando são livros oficiais, livros editados por grandes editoras, isso não há problema. Agora, a apostila depende da origem. Se for uma apostila feita sem grandes critérios, pode haver problema. Então, há a necessidade de acompanhar pelo edital. Todo concurso, repetindo, tem um edital onde a matéria que irá cair na prova está ali especificada. Então, o candidato deve verificar se o que está sendo vendido corresponde ao que está sendo exigido. Nós temos aqui, nós vamos colocar essa última pergunta no ar, até por conta do nosso tempo, mas diz assim, é do João Paulo Beltrame. Ao participar de um concurso na Polícia Civil e se eu for engajado para trabalhar, posso escolher a cidade ou a área em que devo atuar? As vagas, na Polícia Civil, as vagas elas estão concentradas na Delegacia Geral dos Concursos. Hoje os concursos são a nível de estado e as vagas são distribuídas de acordo com a necessidade, mas sempre pela classificação no concurso é que as vagas estarão disponíveis. Nós temos, o edital especifica. Nós tivemos fase em que o concurso público era específico para esta região. Se o edital disser que isso me parece que todos os concursos deste ano são assim, os concursos são a nível de estado. Neste caso, a escolha dependerá da classificação do candidato no concurso.
Muito bem, nós falamos aqui da Polícia Civil, falamos do concurso, falamos da atuação, agora nós vamos falar um pouquinho do delegado, doutor Zago. Doutor Zago, essa história de pé de valsa é verdade? O pé de valsa faz parte da minha personalidade social, né? Eu gosto muito de frequentar a sociedade. Acho que nós temos, qualquer cidadão, ele tem que ter uma vida social. Nós somos seres que vivemos em comunidade, então nós temos que participar da comunidade. E dentro disso que eu estou dizendo, eu gosto bastante de festas onde tem a dança e gosto muito de dançar. Não sou tão pé de valsa, mas gosto de dançar. Inclusive, eu quero mandar um abraço à dona Sônia Zago, né? Dona Sônia, que é a esposa do doutor Zago, do doutor Luiz Henrique Zago, e que realmente eles formam um par perfeito. Quando eles entram num salão, eles param o salão. O Riva pode confirmar melhor isso. Inclusive, quero mandar um abraço ao Riva, grande Riva, né, doutor Zago? Quero mandar um grande companheiro, grande parceiro, né? Doutor Zago, o que representa hoje Piracicaba para o senhor? O senhor já está aqui há quantos anos? Eu sou natural de Dois Córregos, que é aqui pertinho. Dois Córregos, se não me engano, é a cidade do Carlos Nascimento, do Carlos Nascimento. Isso. Aliás, é meu amigo até de infância. Que bacana. Mas, com 22 anos, como eu mencionei no início do programa, eu vim para Piracicaba e vim casualmente. Eu fui até nessa seleção no meu concurso. Sim. Na época, fui designado para trabalhar em Piracicaba. E aqui fiquei, aqui adorei essa cidade, é uma cidade maravilhosa, minha cidade por adoção. Hoje tenho meu título de cidadão piracicabano com muito orgulho, participo intensamente, meus filhos são totalmente integrados à cidade, ainda tenho um vínculo com a minha cidade natal, mas Piracicaba é minha cidade de coração. Muito bem. A gestão Barjas Negre, como foi para o senhor? Ou para a Polícia Civil? Olha, foi uma administração maravilhosa. Eu acho que o prefeito está de parabéns, está encerrando aí 8 anos de mandato, com obras, com uma estrutura. A cidade ela se transformou nesse período para melhor, não é? Desejamos ao novo prefeito que também tenha o mesmo encaminhamento na sua administração. Temos a certeza que assim será, até porque ele tem um relacionamento muito profundo com a administração anterior, e Piracicaba tem tudo para ser uma das melhores, e já é, né, uma das melhores cidades do país. O senhor foi otorgado com o título de cidadão piracicabano. Quem foi o vereador que otorgou? É lógico que a Câmara que aprova, né? O vereador tem iniciativa e a Câmara que aprova por unanimidade. Mas foi a iniciativa do qual vereador? O vereador João Manuel. O João Manuel. João Manuel, o grande amigo João Manuel, grande vereador. Mas a aprovação por unanimidade, então eu fico muito orgulhoso por esse título. Nós percebemos o amor que o Dr. Zago tem a Piracicaba, até mesmo porque nas atividades da Câmara de Vereadores, nas solenidades da Câmara, o Dr. Zago participa de todas, sem exceção. Está sempre presente, está sempre ali prestigiando. Então, por aí nós percebemos o amor que ele tem à cidade de Piracicaba. Mas hoje, doutor Zago, se o senhor tivesse que deixar Piracicaba, é o que nós não queremos, principalmente nós como os amigos do doutor Zago, conhecemos ele já há tanto tempo. Qual cidade o senhor escolheria para morar? Eu acho claro que em concordância com a dona Sônia. Eu acho que eu escolheria Piracicaba mesmo. Piracicaba mesmo. Como eu repetindo, né, eu tenho um vínculo com a minha cidade natal, mas Piracicaba acho que vivi aqui 40 anos, a maior parte da minha vida, né, tenho 62, 40 anos de Piracicaba, saí pequenos períodos de Piracicaba nesse tempo, só de polícia tem mais ou menos 30 anos de Piracicaba. Então eu acho que os meus dias serão encerrados, espero que sejam longos, mas serão encerrados na cidade. E serão com certeza, porque é apenas o cabelo que é branco. O doutor Zago é novo ainda, tem alguns anos de experiência, mas na idade ele ainda é novo. E uma pergunta interessante, doutor Zago, que a gente não pode deixar de fazer para o senhor. Hoje o senhor está em Piracicaba já há tantos anos, o senhor ama a cidade de uma forma carinhosa, de uma forma que a gente percebe esse carinho, esse amor que ele tem. Mas qual foi o maior aprendizado para o senhor na nossa cidade e qual o segredo do delegado Zago e do Luiz Henrique Zago? Porque nós observamos o seguinte, que o doutor Zago, ele começou como policial civil, foi delegado, chegou a diretor do DENTER 9, ele soube administrar a polícia, soube administrar a segurança da cidade e nunca deixou de ser
o Luiz Henrique Zago, essa pessoa simples e que tem amizade com todos. Qual é esse segredo, doutor Zago? Olha, o segredo é a gente saber distinguir a atividade policial da atividade pessoal. Como delegado de polícia, e aliás as duas que são diferentes, mas que são associadas. Como profissional, eu procurei sempre agir com zelo, com dedicação, dando o maior empenho da minha capacidade no meu trabalho, não é? Ocupei todas as funções da Polícia Civil em Piracicaba, me dou satisfeito pelo trabalho. Mas, como cidadão, nós temos um papel social, que eu acabei de dizer agora há pouco, que é a integração à sociedade. Nós não podemos simplesmente trabalhar numa cidade, nós temos que viver nela, nós temos que participar das suas instituições, das suas entidades filantrópicas e colaborar com o progresso da cidade, com a evolução da cidade. Com o recurso, mesmo no meio em que nós vivemos. Minha atividade é policial, mas não é porque eu tenho um trabalho policial que eu tenho que viver distante, não, eu tenho que participar com muita dedicação, não é? Com muito empenho, porque o progresso de uma cidade depende do seu cidadão, depende da sua participação. Piracicaba tem um diferencial, isso eu posso garantir, que eu conheço a região toda aqui, até em função do próprio trabalho. Piracicaba tem dos seus cidadãos uma participação ativa nos destinos da cidade. Nós vimos aí no Piracicaba 2010, em outras agremiações, em outras organizações, outras entidades associativas da cidade, uma grande participação social. Isso que é o diferencial de Piracicaba. Então a cidade realmente é uma cidade com uma população participativa. Muito bem, respondeu, hein? Muito bem respondido. Doutor Zago, e para aqueles que pretendem ingressar na Polícia Civil, sabemos, inclusive eu tenho um amigo, o Bruno de Oliveira, quero mandar um grande abraço ao Bruno, tenho um carinho muito grande por você, Bruno. O Bruno é um deles. Mas para esses que pretendem ingressar na Polícia, principalmente para a garotada nova aí, qual é o recado que o senhor tem? Olha, a Polícia Civil ou a Polícia Atividade de Segurança, ela é uma atividade bem direcionada, bem específica. As pessoas que se propuserem atuar nesta área têm que estar preparados para isso. Na verdade, é uma atividade de risco, não é? A gente sabe, hoje, em razão de criminalidade organizada, nós temos que nos preparar psicologicamente para enfrentar as situações, até para que não tenhamos no futuro problemas psicológicos, como mencionamos, que não tenha lá uma depressão, uma doença da alma, como nós chamamos, né? Então, o policial, o cidadão que pretende entrar pela polícia, ele tem que saber que ele está entrando numa instituição que vai exigir dele coragem, que vai exigir dele capacidade para atuar nesta área, que é uma área de segurança, onde nós vamos cuidar da segurança dos outros, da segurança da sociedade. É uma atividade diferente. Então, antes de entrar na polícia, observe se a sua índole, se a sua maneira de ser está adequada a esta realidade. Se estiver, o cidadão sempre será bem-vindo. Não se pode fazer da polícia um simples trampolim, como muitos fazem em outras atividades. Na polícia, é aqueles que gostam da atividade policial. Eu iniciei minha carreira como escrivão de polícia, gostei tanto da polícia que, já como estudante de Direito, direcionava as minhas ideias para um concurso de delegado, prestei o concurso de delegado e aqui estou. Isto é um profissionalismo, é um direcionamento da minha personalidade ao trabalho que exerço. Talvez por isso eu me dei bem, adoro o que eu faço e até que eu possa ficar na polícia, assim ficarei. Doutor Zago, Piracicaba agradece o seu empenho em nossa cidade, a sua integridade, a sua índole e o seu profissionalismo. A nossa cidade agradece por tê-lo aqui como nosso irmão adotado pelo título de cidadão piracicabano, e que você sabe que às vezes o irmão adotado ele tem até mais amor do que o próprio irmão de sangue, isso é fato. Então Piracicaba agradece ao senhor e eu, em nome do programa Opinião Agora e também da Rede Opinião Televisão, nós agradecemos a sua participação, estamos sempre à sua disposição e finalizamos com a sua mensagem para o ano 2013 para o nosso cidadão, para o nosso povo piracicabano. A minha mensagem é sempre, e este ano especificamente, é uma mensagem de otimismo.
Nós vivemos, como disse, uma cidade maravilhosa, uma cidade progressista, e tenho a certeza de que este ano de 2013 será um ano maravilhoso, onde nós caminharemos para um futuro muito promissor, um futuro melhor do que nós tivemos nos anos anteriores. É uma grande honra poder estar aqui no seu programa Opinião. E nós estamos encerrando o programa. Amanhã o meu entrevistado é o Dr. Jamil de Carvalho Mussouçá, urologista, e que vai falar amanhã aqui, inclusive especialista em câncer da próstata. Amanhã estaremos conversando com ele ao vivo. Você pode deixar a sua pergunta no nosso e-mail, na nossa página no Facebook ou nas demais redes sociais em que estiver o programa Opinião Agora. Num apoio sempre de Cimesp, o legítimo representante patronal sindical do setor metal mecânico e sucroalcooleiro de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, nós encerramos o programa de hoje e voltamos amanhã às 11 horas. Até lá.